E aí, só para lembrar vocês, para a gente contar a história aqui, uma das provas contra o Bolsonaro foi um post, a gente vai colocar para vocês, foi um post que ele fez no Facebook no dia 10 de janeiro, 2 dias depois dos atos golpistas, levantando dúvidas, tá aí, ó, sobre as urnas eletrônicas. E aí ele apagou esse vídeo imediatamente após. Então, no dia 10 ele postou e ele fala aí, né, que o Lula não foi eleito pelo povo, foi escolhido pelo STF. E aí, o que ele disse ontem em depoimento, gente? Qual foi a desculpa dele? Ele disse que, naquele momento, ele estava tentando passar esse vídeo para o WhatsApp, para ele poder ver mais tarde, mas ele estava sob efeito da morfina que ele estava tomando por conta de um tratamento por obstrução intestinal, e aí, sem querer, ele acabou postando. Não era o que ele queria, mas aconteceu. Complicado. O William já disse que já leu a bula aqui da morfina e, pelo menos até onde eu sei, não, essa coisa de postar sem querer não está ali na bula. Mas antes da gente jogar aqui para a Cristina, para a gente te ouvir também, vamos ouvir o que disse o ex-ministro, né, atual conselheiro de Bolsonaro, o Wallgarten, na saída do depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos ouvir. Inacreditável. Secretário, então o presidente estava sob efeito de remédios e fez a postagem sem querer, isso é o que levou a Polícia Federal? Exatamente isso, quando alertado, quando tomou conhecimento da postagem, respondeu o nosso colega, sequer o presidente havia percebido que havia se postado referido conteúdo. Cristina. Vivian, isso não para em pé, né? Essa fala, essa versão, essa mentira, vamos falar... Drogado assim não para em pé mesmo, não. Viu? Com esse tanto de remédio não para em pé. Né? Foi mal, estava doidão, né, Vivian? Foi mal, estava doidão, pois é. Quantas coisas Bolsonaro andou fazendo aí nesses 4 anos, que hoje vão dizer assim, não, mas ele estava doidão, ele tinha cheirado cloroquina, ele tinha tomado ivermectina, ele tinha tomado morfina. A mistureba disso tudo resulta nisso aí. Desculpa, mas eu não resisti. Não para em pé mesmo, não. Com esse tanto de droga, não para em pé, não. Tá certo. Não, isso aí me parece claramente o seguinte. Bom, óbvio que isso é uma mentira. Agora, por que Bolsonaro e seus advogados, assessores, né, assumem o risco até de falar mais uma mentira, de tantas outras aí? Porque isso é uma estratégia de avacalhação das instituições. É isso que o Bolsonaro faz o tempo todo. Avacalhação. Ele tenta avacalhar as instituições o tempo todo. Então, ele chega lá, fala uma mentira dessa, óbvio que isso repercute, reverbera de todas as maneiras, todo mundo fala disso, e o que ele está dizendo é o seguinte, fui lá, menti, e daí? Você entende? É o e daí do Bolsonaro o tempo todo. Foi o e daí na pandemia, ao longo de todos os 4 anos, ele discursando e pregando o golpe, o autogolpe contra o país, a democracia, o Estado democrático de direito, e até agora está por isso mesmo, né? Tudo bem, ele está sendo investigado, o TSE, muito provavelmente, em breve, vai tomar uma decisão naquela ação movida pelo PDT sobre a reunião do Bolsonaro com os embaixadores pregando contra as eleições e a urna eletrônica, deve decidir pela inelegibilidade, mas até agora, depois de 4 anos de afronta à democracia e ao povo brasileiro na pandemia especificamente, mas não apenas, Bolsonaro está aí, livre, leve e solto, e continuando com a sua estratégia de avacalhação das instituições, né? É mais uma mentira, é mais um deboche contra o povo brasileiro. Por isso que eu digo sempre, a gente não pode perder a memória do que foram esses 4 anos de Bolsonaro, e esse homem tem que responder e ser punido. As instituições têm que dar uma resposta a isso. Essa mais uma mentira não é só mais uma mentira, né? Ela está dentro dessa estratégia de afrontar as instituições democráticas no Brasil, e isso, de fato, não pode ficar assim. Vivian, deixa eu trazer uma informação. O jornal O Globo escutou uma professora de farmacologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a Soraya Smaili. E, segundo essa professora, a alegação do Bolsonaro, da defesa do Bolsonaro, é estranha.
Abre aspas para a professora. É uma argumentação ruim, porque a morfina causa mais constipação ao provocar uma diminuição na motilidade gastrointestinal. É muito estranho. Como você leram aí no título da matéria, a morfina só provoca confusão mental em doses altíssimas, o que não parece, ou não parecia ser indicado no caso do Jair Bolsonaro. Vai ter que ter muito atestado médico, aparentemente, para que o Bolsonaro consiga comprovar que isso faz algum sentido, que aparentemente, segundo especialistas, não é verdade. Olha, ela diz aqui, está na matéria do Globo, né? A morfina é um medicamento que diminui a motilidade gastrointestinal. É usada contra a diarreia, né? Quer dizer, agravaria o quadro de obstrução intestinal do Bolsonaro, porque ele estava entupido, por isso que ele foi ao médico lá, né? Estava entupido. Então, toma morfina que agrava o entupimento, né? A gente tem que discutir problemas intestinais de Bolsonaro quando fala da política. Nesse momento, com essa turma aí do golpe, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É uma M mesmo, a gente tem que falar disso aqui, né? Mas vamos lá, olha só. Outra coisa sem sentido nenhum é a declaração que o advogado do Bolsonaro, Daniel Tesser, deu também depois do depoimento, garantindo que o ex-presidente assumiu desde sempre a derrota, né, William? Desde sempre ele disse que o Bolsonaro... Não é possível. Vamos ver? Vamos acompanhar esse vídeo. O ex-presidente ele consignou que é uma página virada às eleições de 2022. A partir do momento da derrota, ele fez uma transição e no dia 30 de dezembro ele deixou o país para as férias, que ele não tirava 4 anos. E aí, Cris, o que você acha desse depoimento? Ele desde sempre assumiu, tanto que o vídeo mostrou isso pra gente, né? E saiu, entregou a faixa pro Lula, cumprimentou, ele fez tudo direitinho, assumindo realmente a derrota nas urnas, né? Que transição, né? Que transição que o Bolsonaro fez, gente. Não fez transição nenhuma. O Bolsonaro só estava preocupado em pegar as joias que estavam lá retidas na Receita Federal, na alfândega lá em Guarulhos. Foi o único esforço que o Bolsonaro fez nesta transição, foi tentar pegar as joias, roubar as joias e viajar para os Estados Unidos. Não fez transição, não passou a faixa, ainda bem, porque aí a gente teve aquela posse magnífica, e sempre pregou o golpe. Ficou mais caladinho depois depois da eleição do Lula, naqueles meses que ele ainda ficou no Alvorada, fazia aquelas aparições enigmáticas ali para os apoiadores na frente do Palácio do Alvorada, né? Ele saía, não falava nada, Michele rezando, enfim, outra argumentação, entre aspas, que não faz sentido, não para em pé. E deixa eu só voltar lá na questão do remédio. Você vê, Bolsonaro sempre foi cercado de médicos o tempo inteiro, o tempo todo, desde a facada, né? Na campanha de 2018. Né? O estado de saúde dele, as consequências da facada, sempre fizeram com que ele estivesse cercado de médicos. Ele várias vezes se internou para procedimentos. Então, é impossível, né, que ele e seus assessores próximos, etc., é impossível que eles não saibam, né, os efeitos da morfina. Por isso que eu digo que é uma estratégia de avacalhação. Falam isso sabendo que isso vai provocar toda essa reverberação, e estão pouco se importando, porque Bolsonaro nunca se importou com o país, estão se lixando, né? Fala isso mesmo, sabe, como um deboche. Como é um deboche, isso que esse advogado falou também, que Bolsonaro aceitou o resultado das urnas. Nunca aceitou. Sempre. Agora, como é que ele faz? Muito espertamente, fala meias palavras. As frases do Bolsonaro pós-eleição são sempre dúbias, ambíguas. Aliás, mesmo ainda ele, antes da eleição, ele fazia a pregação do golpe, ele sentia o efeito, sentia que aquilo poderia prejudicá-lo, ele dava um passo atrás. O Bolsonaro é mestre nessa estratégia de esticar a corda, estica, afrouxa, entende? Isso está em todo o discurso do Bolsonaro. Alguém que tenha estômago para estudar todas as frases do Bolsonaro
né, enquanto foi presidente, vai perceber muito claramente isso que eu estou falando. Isso é estratégia de desinformação, né, de manipulação e de distorção, né? Mas, novamente, eu espero que as instituições cumpram seu papel agora que a gente tem, de fato, um governo e que as coisas estão minimamente voltando aos seus devidos lugares. Esse homem não pode continuar impune.